Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Home Bio Construindo Saberes em Casa. Eu me chamo Kênia, sou graduanda em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e o tema da nossa aula de hoje é célula vegetal. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve e ative os sininhos de notificações para que você possa ficar por dentro de todo o conteúdo que está sendo postado aqui no Home Bio Face. Então, agora que você já se inscreveu no nosso canal Home Bio Face, veremos a organização da aula de hoje. Então, faremos uma retomada sobre o que são células procariontes e eucariontes. Aqui no nosso canal você encontra uma aula do professor Renan, na qual ele fala um pouquinho mais sobre esses dois tipos de células. Na nossa aula de hoje, faremos uma retomada também sobre as partes básicas de uma célula. Na aula de componentes celulares aqui do nosso canal, eu também falei sobre essa temática, sobre essas partes básicas de uma célula. Então, para você continuar nessa aula, eu recomendo que você assista essas outras duas aulas, a do professor Renan e essa aula minha sobre componentes celulares. Porque na aula de hoje, o nosso foco é as células vegetais. Então, vamos falar sobre estruturas específicas dessa célula, desse tipo de célula, sobre características específicas dessas células. Então, veremos sobre os plastos, os três tipos principais de plastos ou plastídeos. Veremos também sobre os vacúolos. Os vacúolos também são divididos em três tipos principais. E veremos também sobre a parede celular, que é típico de células vegetais, mas que também estão presentes em células bacterianas e em algas. Então, pessoal, lá na aula do professor Renan, vocês viram que as células são classificadas em dois tipos, As células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes apresentam como característica principal a ausência do envoltório nuclear, que é aquela dupla membrana que vai proteger o material genético. Aqui no nosso exemplo, que é uma bactéria, a gente consegue observar que o material genético ele está disperso no citoplasma. Ele não apresenta um envoltório nuclear que vai proteger e delimitar o local onde está esse material genético. Então, a gente diz que as células procariontes são células que não apresentam o envoltório nuclear. E aí o núcleo, a gente passa a chamar, o núcleo, que na verdade não é um núcleo, a gente passa a chamar de nucleóide, porque ele não está protegido por um envoltório. Já as células eucariontes apresentam esse envoltório nuclear, e a gente chama ele de carioteca, que é uma dupla membrana que vai proteger o nosso material genético. Aqui no nosso esqueminha de uma célula animal, a gente consegue observar a presença desse envoltório protegendo o nosso material genético. E aí a gente passa a chamá-lo de núcleo, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho mais sobre as células procariontes, elas também são chamadas de protocélulas, o que significa primeira célula ou célula ancestral. Elas são células pequenas, quando comparadas com as células eucariontes, e apresentam uma estrutura menos complexa também, E essa complexidade menor se dá à ausência de alguns componentes, por exemplo, o citoesqueleto, que é aquela rede de fibras que vai ajudar a dar forma para a célula, e ajudar na locomoção. Ela também não tem as organelas citoplasmáticas, como o complexo de Golgi, os retículos, liso e rugoso. E ela também tem uma característica muito marcante,
que é a presença da parede celular, que não está presente nas células eucariontes do tipo animal, mas sim no tipo vegetal. Então, é característica de células vegetais, de células bacterianas e de algas. A outra característica que a gente já comentou é a presença do nucleóide, né, que é um material genético que não está envolto por uma carioteca, né, por uma dupla membrana que vai proteger o material genético e delimitar esse material. Além disso, essas células procariontes não apresentam as proteínas histonas ligadas ao DNA. Né? Lembra que as proteínas histonas são as responsáveis pelo enovelamento do material genético para que ele não esteja disponível para leitura, né, para transcrição. E outra característica é a presença dos aparatos locomotores, né, como os cílios e flagelos, que a gente consegue observar em verde aqui, né, flagelo e cílios. Temos também as outras características das células eucariontes, que também são chamadas de eucélulas, né, células de núcleo verdadeiro. As células eucariontes apresentam um citoplasma compartimentalizado, devido à presença das organelas citoplasmáticas, né, complexo de Golgi, os retículos, rugoso e liso, centríolos, mitocôndrias, que são organelas, né, membranosas que compartimentalizam o citoplasma da célula. Uma outra característica das células eucariontes é que elas realizam o processo de endocitose e de exocitose. Então, elas mandam componentes de dentro da célula para fora, da mesma forma que elas englobam componentes que estão fora da célula para dentro, né? Isso tudo de acordo com a demanda da célula. Uma outra característica é a presença do citoesqueleto, que é aquela rede de fibras que vai ajudar a dar formato e também ajudando na locomoção da célula. As células eucariontes, elas são células típicas de células animais, né, dos animais e das plantas. E além disso, elas também podem ser classificadas em dois grupos. Então, nós temos células eucariontes animal e células eucariontes vegetal. E o foco da nossa aula de hoje é falar sobre as células vegetais, né? Sobre as particularidades desse tipo de célula. Então, vamos revisar as partes básicas de uma célula. Lá na aula sobre componentes celulares, nós vimos que as partes básicas da célula são membrana plasmática, citoplasma e material genético. Por que material genético? Porque ele pode estar envolvido ou não por uma membrana nuclear, né? Por um envoltório nuclear. As células vegetais apresentam algumas diferenças marcantes, né? Eu destaquei aqui três componentes que são característicos desse tipo de célula. Então, nós temos a presença de um vacúolo muito grande, né? Uma vesícula muito grande, do cloroplasto e da parede celular. E são sobre esses três componentes que nós estudaremos agora. Então, aqui eu trouxe outra imagem para a gente visualizar a presença dessa vesícula, né, grandona na célula vegetal, né, o vacúolo, o cloroplasto, que é bastante conhecido, né, devido ao processo de fotossíntese, e a parede celular, que está bem próxima à membrana celular da célula. Então, falando sobre os plastos, eles também são chamados de plastídeos e são estruturas encontradas nas células vegetais e nas algas. Uma característica muito importante dos plastos é que eles possuem o seu próprio material genético, né, e são capazes de autoduplicação, assim como as mitocôndrias, né? Esse material genético ele é um material genético diferente da célula em si. E aí, por essa razão,
Acredita-se que a origem dos plastos, e assim como das mitocôndrias, tenha se dado por meio da endossimbiose, né, por relações endossimbióticas. Né? A teoria da endossimbiose diz que o surgimento de algumas organelas, como as mitocôndrias e os plastos, tenha se dado através da entrada de um organismo procariota em algum tipo de célula eucarionte primitiva. E aí, por alguma razão, essas células estão juntas até hoje, né? Elas se beneficiaram dessa relação simbiótica e estão juntas até hoje. E aí, esses plastos, eles são classificados de algumas formas, né? De acordo com o pigmento que eles possuem ou de acordo com as substâncias que eles acumulam. Né? Nós temos 3 tipos principais de plastos: os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos são os plastídeos mais conhecidos devido à sua relação com o processo de fotossíntese e devido à presença da clorofila, que é responsável pela coloração verde das plantas, né, e das algas também. Já os leucoplastos, eles não apresentam nenhum tipo de pigmento, mas geralmente eles são encontrados nas partes da planta que não estão em contato direto com a luz. Já os cromoplastos são os plastídeos que sintetizam os carotenoides, que estão lá presentes na cenoura, no tomate, e eles são responsáveis pela coloração das flores, dos frutos, das raízes, das folhas quando estão velhas, né? Sabe aqueles tons de amarelo a vermelho? São os cromoplastos responsáveis por essa pigmentação. Uma observação em relação aos leucoplastos é que, apesar deles não apresentarem nenhum tipo de pigmento, eles são responsáveis por sintetizar algumas substâncias importantes para as células. Por exemplo, nós temos leucoplastos que são responsáveis pela produção de amido, e aí a gente chama ele de amiloplasto. Nós temos os eleoplastos, que são os leucoplastos responsáveis por produzirem substâncias lipofílicas, e nós temos os leucoplastos, que são responsáveis pela produção de proteínas, e aí neste caso ele passa a se chamar proteinoplastos. Uma segunda observação é em relação aos cloroplastos, né? Que é nessa organela onde ocorre o processo de fotossíntese, aquele processo que é responsável pela produção de alimento para a planta, né? A produção de glicose. Aqui, nesse slide, a gente consegue observar uma imagem de microscópio que mostra a parede celular de uma planta que a gente chamada de elódia, que é uma planta aquática. Então a gente consegue observar a parede celular e essas organelas circulares aqui, esverdeadas, que são os cloroplastos, né? Esverdeada devido à presença do pigmento de clorofila. Então, nessa imagem, aqui a gente consegue visualizar a planta, né? A elódia, que é uma planta bastante usada em aquário. E aqui também a presença da parede celular e dos cloroplastos. O segundo componente da aula de hoje são os vacúolos. Os vacúolos são vesículas originadas lá do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Geralmente eles têm um formato esférico, mas também podem ter um formato mais alongado, como é o caso dos vacúolos das células vegetais. A gente consegue observar aqui um formato mais alongado e de um tamanho maior quando comparado com os vacúolos das células animais. E eles podem ser classificados em 3 tipos diferentes. Nós temos vacúolos de armazenamento, os vacúolos digestivos e os vacúolos contráteis.
vacúolos de armazenamento, como o próprio nome diz, ele vai armazenar substâncias, né? Geralmente armazena amido, pigmentos, e aí o fato dele armazenar algumas substâncias, eles vão atuar no processo de pressão osmótica da célula, né? Regulando o que vai entrar e o que vai sair de água na célula. E aí, consequentemente, vai estar atuando, né? Controlando a turgidez ou flacidez da célula. Vejamos aqui no nosso esqueminha. Há casos em que o vacúolo ele pode liberar toda a água que ele armazenou, deixando a célula plasmolizada. Isso é referente a uma situação hipertônica, no qual o meio externo encontra-se em maior concentração, daí a célula acaba perdendo água para o meio. Existe situação isotônica, em que esse vacúolo está permitindo a entrada e saída de água e a célula encontra-se no estado de flacidez, né? A célula está normal. E também tem situações em que o meio encontra-se hipotônico. A célula apresenta uma maior concentração de soluto e aí por essa razão ela acaba recebendo muita água, né? Muita água entra na célula e ela se torna túrgida. E a gente consegue observar aqui no nosso esquema que o vacúolo ele está bem maior em relação às outras duas situações. Nós temos também os vacúolos digestivos, como o próprio nome diz, ele também vai ser responsável pela digestão intracelular e estão presentes em protozoários e em células animais e humanas, como os macrófagos, né, que são as células de defesa que também fazem digestão intracelular. Então, aqui no nosso esqueminha, a gente consegue observar o lisossoma, que é aquele componente que a gente falou lá na aula sobre componentes celulares, que são vesículas que se desprendem do complexo de Golgi. E aí, a célula, ela fagocita uma partícula alimentar, né, lá do meio externo para o meio interno. Então, essa partícula, ao adentrar a célula, ela sofre um processo de fagocitação e é envolvida por uma membrana, formando uma vesícula. E aí, essa vesícula vai se unir com aquela vesícula que a gente chama de lisossoma, que veio lá do complexo de Golgi, que possui algumas substâncias no seu interior, que vai ajudar no processo de digestão intracelular. E aí essa vesícula, né, esse lisossoma, se une com essa vesícula que foi formada após o processo de fagocitose, formando o vacúolo digestivo. Aquela partícula alimentar que foi fagocitada, ela vai ser digerida pela célula através desse vacúolo que foi formado. E o terceiro tipo são os vacúolos contráteis, né? Esses vacúolos são típicos de seres unicelulares eucariontes, como os protozoários de H12. Esses protozoários, eles apresentam um interior hipertônico em relação ao meio, isto é, o interior desse organismo está mais concentrado em solutos que o meio, e aí por essa razão a água do meio externo tende a entrar para o interior desse organismo pelo processo de osmose. E aí, na tentativa de controlar esse excesso de água que está entrando na célula, os vacúolos contráteis têm a função de receber essa água, né, recolher essa água do interior e descarregar essa água para fora da célula através de alguns orifícios, né, pequenos orifícios presentes ali na célula. E além disso, os vacúolos, nesse processo de retirar a água em excesso que está dentro da célula e mandar para fora, ele vai contribuir para a movimentação da célula. E o terceiro componente da aula de hoje é a parede celular.
que é uma estrutura de celulose resistente e flexível também. Essa parede celular ela vai delimitar as organelas celulares e proteger a célula. Proteger a célula contra a entrada excessiva de água, contra a entrada de alguns patógenos externos. Além disso, vai ajudar a dar sustentação e resistência para a célula. A parede celular ela é encontrada tanto nas células vegetais, nas plantas, quanto nas algas, nos fungos e em algumas bactérias. Essa parede celular ela está depositada externamente à membrana plasmática. Então tem gente que acha que as plantas que apresentam a parede celular não têm a membrana plasmática, mas a membrana está ali. Então a ordem fica assim: nós temos a parede celular externamente, a membrana plasmática e o citoplasma da célula com os seus componentes. Essa estrutura de celulose, que é a parede celular composta, é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose ligadas entre si. Aqui a gente tem um esqueminha, das moléculas de glicose interligadas entre si. E a quantidade, o N de glicose, varia de acordo com o tamanho dessa macromolécula. Então, de modo geral, a parede celular ela é uma estrutura de celulose que vai proteger a célula, contra patógenos, contra a entrada excessiva de água, e ela apresenta a celulose como componente principal. Então, para finalizarmos a aula, faremos a resolução de 2 exercícios. O primeiro diz o seguinte: as células eucariontes podem ser classificadas em 2 grupos principais, as células animais e as células vegetais. Essas últimas apresentam algumas estruturas exclusivas, tais como os cloroplastos, que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Analise as alternativas a seguir e marque a única estrutura que não pode ser utilizada para diferenciar uma célula vegetal da animal. Então, alternativa A, cromoplasto, B, leucoplastos, C, vacúolo de suco celular, D, mitocôndria e E, parede celular. Nós vimos na aula de hoje que a parede celular e os plastídeos, cromoplasto e leucoplastos, são estruturas exclusivas das células vegetais e que o vacúolo de suco celular também. Então, a alternativa correta é a letra D, porque a mitocôndria, a organela responsável pela produção de energia, que produz o ATP, a moedinha energética da célula, está presente tanto nas células vegetais quanto nas células animais. O segundo exercício diz o seguinte: em uma célula vegetal, o material genético concentra-se no interior do núcleo, o qual é delimitado por uma membrana. Além dessa região, o material genético também é encontrado no interior do retículo endoplasmático e complexo de Golgi, Golgiense também, complexo de Golgi e cloroplasto, lisossomo e retículo endoplasmático, lisossomo e mitocôndria, cloroplasto e mitocôndria. Então, a alternativa correta é a letra E, porque nós vimos que o cloroplasto e a mitocôndria possuem o seu próprio material genético, o que reforça a teoria da endossimbiose. Bom, pessoal, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, o canal aqui no YouTube, HomeBio Face, e a nossa página no Instagram, HomeBio Unesp. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!